Um grande número de estudiosos notou esses paralelos entre Jesus, Moisés e Israel, mas nenhum, tanto quanto sei, observou que Mateus inverte os papéis tradicionais, apresentando o rei judeu Herodes no papel de vilão tradicionalmente reservado ao faraó. Através desse expediente, transforma os inimigos estrangeiros da antiguidade de Israel em inimigos internos, como os interpretava. Inclui entre os inimigos de Jesus os principais sacerdotes e escribas, além de todos os demais habitantes de Jerusalém, pois diz que não só alarmou Herodes com o nascimento de Jesus, mas com ele toda Jerusalém. Mateus pretende comparar Herodes, idumeu de origem e, portanto, de uma dinastia suspeita, com Jesus, cuja linhagem legitimamente davidiana e, portanto, real, como ele proclamava. Ora, era Herodes e não mais Faraó que ordenava implacável a chacina em massa de crianças judias. Segundo Mateus, mal nascera Jesus e os principais sacerdotes e escribas do povo reuniu-se em certa ou na certa devido à tentativa de Herodes de procurarem matar o menino. A descrição que oferece do nascimento de Jesus não é nenhum idílio de cartão de Natal, mas já prenuncia os fatos terríveis da crucificação. Enquanto atribui a Herodes o papel tradicional do faraó, Mateus também inverte a geografia simbólica de Israel. O Egito, tido como a terra da escravidão, tornou-se aqui um santuário para Jesus e sua família, um local de refúgio e salvação do massacre ordenado pelo rei judeu. Essa inversão da imagística é quase tão chocante quanto o que ocorre no Apocalipse, que se refere a Jerusalém como um lugar espiritualmente chamado Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Mais tarde, Mateus fez comparar de modo favorável Tiro e Sidom, e mesmo Sodoma com as cidades locais de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Em todo o Evangelho de Mateus, ele conserva essa inversão de inimigos externos e internos. Logo após o Sermão da Montanha, Jesus curou um leproso expulso de Israel e em seguida realizou a cura de um centurião romano, que lhe reconheceu o poder divino e pediu-lhe que o usasse em seu favor. Espantado ao ouvir um oficial romano manifestar que nem em Israel achei fé maior do que essa, Jesus declarou de imediato: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Do início ao fim do seu relato, Mateus condena os atuais líderes de Israel enquanto faz campanha a favor de Jesus, o Messias de Israel, e daqueles que o novo rei nomeou. Herodes não só era um idumeu, como era público que sua família vivia à maneira dos gentios, a despeito de sua profissão de fé e de religião. João Batista fora decapitado por dizer abertamente que Herodes casara com a antiga cunhada e vivia assim em flagrante violação da lei judaica. Mateus quer mostrar que Jesus era não só o rei legítimo de Israel e não o usurpador indigno como Herodes, mas também que era um mestre de retidão designado por Deus e destinado, assim afirma, a substituir os fariseus, que viviam esse papel aos olhos de muitos de seus contemporâneos. Mateus, que com seus companheiros cristãos se opõe ao partido rival dos fariseus, elabora seu evangelho acima de tudo como uma polêmica entre Jesus e os fariseus, na qual os dois partidos antagônicos ocupavam posições desiguais. Os fariseus eram largamente respeitados e alvo de honraria, aceitos pelo povo como autoridade religiosa, e os seguidores de Jesus formavam uma minoria suspeita, difamada e perseguida. Em Marcos, Jesus travou uma luta silenciosa com Satanás no deserto. Mateus, porém, toma de empréstimo a fonte que e mostra Satanás aparecendo 3 vezes para submeter Jesus a um teste, como fariam os fariseus e outros adversários.
Neste caso, a fonte Q transformou Satanás numa caricatura de escriba, num debatedor hábil em contestação verbal e dado a citar as escrituras com finalidades diabólicas, que questionava sem descanso a autoridade divina de Jesus. Tendo fracassado 2 vezes em induzir Jesus a realizar um milagre para provar seu poder e autoridade divina, Satanás, por fim, lhe oferece todos os reinos do mundo e a glória deles, que dizia possuir. Assim, Mateus, seguindo a liderança de Marcos, insinua que o sucesso e o poder político, tais como os que os fariseus desfrutavam sob patrocínio romano, podiam indicar um pacto com o diabo, e não, como teriam suposto muitos contemporâneos seus, sinais de favor divino. Ele em seguida ataca os fariseus sobre a questão que mais os interessa, que é a interpretação da Torá, a fim de corrigir a impressão de que Jesus ignorava a preocupação tradicional judaica com a obediência correta ao Torá, impressão essa que qualquer leitor formaria com o que disse Marcos. Mateus fez com que Jesus corporificasse tudo o que havia de melhor e mais autêntico na tradição judaica. Marcos inicia seu evangelho com descrição de curas e exorcismos, ao passo que Mateus começa o seu com Jesus proclamando uma nova interpretação da lei divina, tal como Moisés, que subiu ao monte Sinai para receber e promulgar a lei de Deus, Jesus subiu ao monte, onde pronunciou o que conhecemos como Sermão da Montanha, visando os fariseus e os que se impressionavam com a maneira como eles interpretavam a Torá. Mateus insiste em que Jesus não a rejeitava, em vez disso, afirma: Jesus lhes proclamou o significado fundamental das Escrituras. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas para cumprir. Em seguida, advertiu-os de que se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus e escribas, jamais entrarei no reino dos céus. Desse modo, Mateus defende Jesus das acusações de negligência na observação do sábado e das leis do Kosher, que são as leis de alimentos puros, argumentando que ele praticava uma justiça maior e não uma justiça menor. Em Mateus 5,6, Jesus exigia um aumento enorme do escrúpulo religioso. A Torá tradicional não era nem metade do que deveria ser de rigoroso para ele. Nos casos em que a lei mosaica proibiu o assassinato, a nova Torá que Jesus interpretava proibia a raiva, os insultos, os xingamentos. Enquanto a lei de Moisés proibiu o adultério, Jesus proibia a luxúria. Grande parte da lei mosaica era vazada em termos negativos, os termos citados como não farás. Jesus interpretou em termos positivos. Um exemplo quando ele diz em Mateus 7,12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim façai-o vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Enquanto isso, Mateus afirmava convicto que os críticos de Jesus, os escribas e os fariseus, adotavam uma observância apenas hipócrita da lei, como disfarce para violarem o que Jesus proclamava serem os mandamentos centrais da Torá, de amor a Deus e ao próximo.